Olá, boa Olá, tarde. tudo bem, gente? Estamos entrando aqui, a Fê e a Grace, esperando a Flávia, nossa convidada especial para essa live de hoje, uma psicóloga, que é Ó, nossa a Flávia já entrou, parceira. já tá. A Flávia Oi, tá gente, tudo entrando. bem? Vamos só aguardar aqui, já tá conectando. Ô, Flávia, tudo Oi, bem? Flávia. Tudo bem? Boa tarde, seja Boa bem-vinda. tarde, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Que Nós bom. que agradecemos a tua presença, né? A gente, acho que essa nossa parceria começou porque a gente, né, tu comenta nossos posts, curte, e a gente começou a se conectar e viu que É, tinha muita coisa a ver, né? assim como a gente Verdade. curte muito Sou os posts da admiradora Flávia. do trabalho de vocês, mãe e admiradora do trabalho de vocês, que salva a vida da gente aqui. Ah, que bom! E Ai, a gente da mesma maneira, né? Aí é, curtindo e interagindo com os teus posts também, que são ótimos. é, Então, acho que É, tem tudo a ver para quem não conhece muito ainda o nosso movimento, né? E é por isso que a gente tem feito as nossas lives semanais, que se chama Mais Amor e Menos Causa, esse movimento que a gente iniciou ano passado. E o que a gente quer com mais amor e menos caos, né? É justamente isso na vida das mães, né? é, Ter mais equilíbrio aí, a gente fala sempre em quatro pilares que a gente acha que é o que sustenta, assim, né? Uma pessoa, uma família, que é aí a vida pessoal, a vida dois, a vida profissional e o tempo com os filhos. sim, sim, Então, verdade. todo mundo sabe que depois da maternidade fica bem difícil, né, conciliar aí essas várias facetas da vida. é, E o que a gente quer é, através desse nosso papo, da nossa experiência, né, trocar um pouco a experiência com vocês do que a gente tem feito. Nós somos duas mamães mais do que normais, né, é. Grace? Mas a gente não tava mais se contentando com aquele caos do dia a dia e a gente resolveu, não, a gente tem que fazer Não. É, diferente. tem que ter uma resposta, né? E acho que a gente tem aprendido muito, né? Com assim falando e lendo, e buscando respostas de como ter esse equilíbrio melhor. Então, e trazendo também convidados como você aqui, né? Para dividir também conhecimento com as mães, assim. E realmente é difícil, né? A gente tem muitas perguntas e às vezes vai aí na internet e acha coisas assim, cada um falando uma coisa, fica uma confusão, né? Então, o que que eu escuto, o que que eu faço? Acho que é bom ter um guia assim e ter onde poder conversar e perguntar, que é o que a gente quer trazer para vocês também, né? Isso mesmo. Então, hoje aqui o nosso tema principal dessa nossa live, né, é sobre o tempo aí com os filhos e principalmente sobre a respeito de um texto que a Flávia escreveu, né, e que a gente se conectou com ela também muito nisso, que ela fala da questão de ser importante e interessante a criança brincar sozinha. Então, Uhum. a gente vai passar para a Flávia para ela primeiro se Isso. apresentar, falar um pouquinho dela, né? E aí depois perguntem também. A gente está bem aberto aqui por um bate-papo legal aqui nessa tarde. Tá ótimo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar vocês, então. Eu sou psicóloga, então tenho uma formação aí toda na psicologia da infância, do adolescente e da família. Também sou psicóloga hospitalar, então eu fiz uma formação em psicologia hospitalar e psicologia da perinatalidade, que é toda a questão da gestação, parto e puerpério. Eu gosto muito do universo da maternidade. Eu trabalhei quase 5 anos numa maternidade grande aqui de São Paulo, atendendo as mães dos bebezinhos de lá. Gostava muito, mas eu estava também querendo me dedicar mais ao consultório. E aí foi na época também que eu tive a minha filha, que eu engravidei, então eu queria conciliar isso e aí decidi seguir a carreira só no consultório. Minha filha tem Uhum. quase 3 anos, então nesses 3 anos para cá eu me dedico a ela e ao meu consultório lá, tendo as crianças, os adolescentes, e um ramo que tem crescido muito e que eu tenho atendido muito agora são os pais. Na verdade, não é uma terapia familiar, mas na verdade eu atendo os pais que buscam orientação para cuidar melhor e para trabalhar melhor com os filhos em casa. Porque a procura de atendimento Legal. Perfeito. crianças muito pequenininhas está aumentando. E aí, uma criança muito pequenininha vir para terapia, também a gente fica um pouco amarrada sem ter muito o que fazer.
Então, eu tenho claro. acompanhado os pais para poder ajudar as crianças em casa. E tem sido Que um trabalho bem legal. gostoso, que eu gosto muito. Então não é terapia de família nem de casal, é terapia de pais, Não, né, Flávia? terapia de pais, é isso mesmo. As É. crianças sozinhas, eu acompanho no consultório e aí faço esse trabalho em paralelo com os pais. Agora, algumas crianças muito pequenininhas, eu já tive pedido de atendimento para criança de 2 anos, 2 anos e meio, e aí é muito pequeno Sim, para uma terapia. Então, eu faço, às é. vezes, avaliação, converso um pouquinho com a criança no consultório, mas aí o foco maior são os pais, e aí a gente vai fazendo esse paralelo. Com Show de certeza. bola, é. Não, e a gente sabe, né, que quando a criança nasce, é justamente isso que a gente fala aqui do nosso movimento, né, que o casal tá muito bem, tá muito feliz, são os 9 meses de maior amor da vida do casal, é a espera do bebê, e quando nasce, ó, a Adri entrou aqui da família Cruz. Oi, Olha, Adri. E aí, quando a família nasce, quando a criança nasce, parece que cai a casa, o mundo vira de Cabeça, perna né? pro Cabeça. ar. E muitas vezes aquele é, amor maior vira até um pesadelo, assim, se a gente não realmente não tá preparado, e muitas vezes precisa mesmo de um acompanhamento psicológico, que é. afinal de contas é para isso, né? É Uhum. para E também para porque isso. não tem muito jeito, a gente acaba, né? É inevitável as comparações, então, com amigos, com familiares. A gente vê o pessoal na internet também que tem filhos pequenos. E aí existe essa dificuldade grande dos pais de conseguirem parar, olhar para a realidade deles, para entenderem o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando ali, não da porta de casa para fora, porque tem muita coisa que funciona na rua e que não funciona dentro, né? Então, Exatamente. esse tempo eu acho que é importante também para conseguir olhar para si mesmo, para sua família. Com Aham. certeza. E é também por isso, né, Graça, que a gente gosta de vir aqui e falar o que acontece na realidade, É. né? E por isso que o nosso movimento é o Mais Amor Menos Caos, porque a gente confessa, né? A gente não tem vergonha de dizer que sim, pode ser um caos, e É. muitas vezes é um caos, né? Então, a gente tem que achar maneiras de melhorar isso, né? E agora, hoje, a gente vai estar falando aqui sobre a criança brincar, né, Flávia, e tudo. E isso é uma outra coisa que a gente também se cobre, e as mães têm muita culpa a respeito disso, de não estar com os filhos, porque a gente Sim. fala muito do serviço de mãe, né? Uhum. A gente, apesar de passar 24 horas em função dos filhos, às vezes acaba o dia e a gente pensa, pô, eu não fiz o que eu queria fazer, eu não sentei para brincar, né? Ou eu não fiz uma coisa junto com meu filho que não fosse mandar escovar os dentes, mandar tomar banho, fazer o lanche, vestir, né? Que isso aí é importantíssimo, mas às vezes a gente sente falta, né? Um pouco dessa coisa de Uhum. fazer algo que não seja uma obrigação, né? Que seja uma diversão ali com as crianças. Aham. Por isso também que eu pensei nesse texto quando eu escrevi, por conta disso, porque eu tenho muitos pedidos no consultório, igual eu falei lá no texto, dos pais me perguntando como estimular mais a criança, como fazer para a criança se desenvolver melhor, mais rápido, para conseguir adquirir novas habilidades. E assim, a gente não precisa fazer muito, né? Aquela velha história de que as crianças são cientistas por natureza, então eles vivem fazendo experimentos, eles são super curiosos, eles querem descobrir, precisa dar espaço também para isso. Então, eu pensei nesse texto da criança, da importância do brincar sozinho, um pouco para no benefício das próprias crianças, mas também um pouco, acho que, para tirar esse peso e essa culpa das mães, dos pais que não conseguem sentar todo dia para brincar com o filho um pouquinho, que não conseguem estar ali à disposição 24 horas por dia, porque isso também nem é tão necessário assim. Né? A gente fala aquilo da mãe, do pai, da mãe suficientemente boa, que é aquilo, a mãe não tem que ser perfeita. A mãe de vez em quando vai errar, a mãe de vez em quando vai falhar, a mãe de vez em quando vai frustrar a criança, e isso também é super importante. Né? Isso tudo que você falou do escovar o dente, de colocar pijama e arrumar lanche, para a criança também é super importante, porque é isso que dá segurança para ela e dá referência para ela também, né? Ah, com certeza. De organização, de rotina. A criança que não tem isso muito definido acaba ficando perdida, fica mais ansiosa, é uma criança que não sabe pelo que esperar. Então, isso também é super importante. Né? O Sim, a tempo própria rotina é parece que essa, fosse né? fundamental, mas é um a mais que a gente tem que colocar É, no nosso é dia. o que,
É o que a gente falou até uma vez, eu disse que, claro, a gente vê e acha às vezes assim, ah, tô só fazendo um serviço de mãe, né? Mas eles enxergam também isso, assim, né? Eles veem que a gente tá cuidando deles, dá essa segurança, como tu falou, né? Eu vejo meus filhos também assim, já em situações que eu tava fazendo uma coisa, tipo, tô fazendo um lanche e eles virem dizer, eu te amo. Sabe, assim, é assim que eles estão enxergando que eu tô fazendo uma coisa para eles, né? Então, aí que a gente se dá conta nessas horas assim, eles estão vendo, né? Que Com é uma dedicação, né? Com certeza. E a É, gente pode tentar até associar tudo, porque assim, eu falo, para criança tudo é brincadeira, tudo vira brincadeira. Então, mesmo naquela hora que você tá ali fazendo o lanche, de repente você percebe que ele tá precisando de um pouquinho de atenção e que você não tá conseguindo ali naquele momento, é aquela coisa, vamos fazer assim, ó, enquanto eu faço o seu lanche, você vai ali, faz um desenho e traz aqui pra gente falar depois do seu aham, desenho. Então você é, está estimulando, você está perto, você tá, mas a criança está ali fazendo a parte dela também, sozinha, tranquila e conseguindo se expressar de uma maneira mais livre. Porque acho é, que isso é a grande importância da brincadeira. Acho que é um pouco disso, além de estimular a criatividade, a imaginação, mas é deixar a criança se expressar. E quando ela está livre, quando ela está sozinha, ela consegue de verdade colocar o mundo interno dela para fora. Se a gente está ali o tempo uhum, inteiro interferindo e organizando a brincadeira, e não, ó, é assim que faz, é daquele jeito que tem que fazer, a gente está limitando também essa expressão toda. E aí a A brincadeira acaba não criatividade, tendo né, dela. sentido. Sim, sim. Com certeza, ó, a Carol perguntou aqui, ó, é ruim a criança brincar com objetos que não sejam brinquedos? Acho que De bem pelo jeito contrário, né, nenhum. Flávia? A gente vai deixar tu De jeito, responder. né? Desde que sejam objetos seguros, tá? Então a gente tem que é, ficar de olho só nisso. Não vai deixar a criança brincar com uma faca, com uma tesoura, né? Assim, sem supervisão. Mas de jeito nenhum. É super bacana, é super importante, justamente por conta disso. Porque quanto mais desconstruída for a brincadeira, mais a criança vai conseguir criar. Então, né, aquilo, acho que eu até comentei com vocês da minha filha. A gente foi na casa do meu é, avô e o meu avô usa bengala, e a minha filha, de repente, estava com a colher de pau na cozinha fingindo que era bengala. Né? Então é, assim, é ela colocando ali a vivência dela, a experiência dela e criando. Então isso é super é. E bacana. eles adoram, É. né? E aliás, assim, e aí a gente já vê seguido, assim, tem mães aqui que comentam, né? Ou a gente posta até isso aí, tipo, não sabia, de repente, eu não sabia que uma panela era melhor do que o brinquedo, uma coisa assim, né? E Com aí tem os certeza. É comentários, assim, a caixa do é, brinquedo, aquilo. Tá o aí brinquedo e a muita criança mãe fala vai assim, com a caixa. achei que era só o meu. Não, até essa mãe pergunta isso, pode, né? A Carol, acho que foi, né? É assim, não, é a coisa mais comum que tem, é que a gente não sabe, às vezes, que as outras crianças também fazem, mas toda criança faz, né, Flávia? E é super normal e bom que façam isso, né? Com certeza, né? Aquela coisa assim, a gente É, dá um monte de potinho de iogurte e eles adoram na cozinha pegar pote, é. Ah, colher, mexer, fazer que tá cozinhando, é. bater, fazer Eu, quando barulho. os meninos eram pequenos, e aí acho que muita gente se identifica com isso também dos potes, né? Se eu precisava ali, eu tava fazendo almoço, alguma coisa assim, eu deixava a gaveta dos potes aberta e eles brincando ali. Era a gaveta delas, não tinha perigo de esmagar o dedinho, pronto, ó. Assim eu conseguia fazer o que eu E aí eles fazem, precisava. eles cozinham, eles fazem uma bateria, eles fazem tudo que tiver, É, né? Vira uma bateria, um batuque ali, eles cozinham também, é a casinha, é carrinho, vira tudo. O mesmo é, pote tem um monte de funções. Né? é, Isso que é o mais importante do brincar, né? É lógico, os brinquedos mais estruturadinhos, brinquedos, os que a gente chama de brinquedo pedagógico, brinquedo educativo, eles são super bacanas, eles estimulam uma série de competências, de habilidade na criança, mas o que eu acho que é o mais importante é a gente não ficar restrita nessas brincadeiras, porque senão é isso, a gente dá um brinquedo de encaixe para a criança. E aí a gente vê a criança pegando a pecinha e fazendo da pecinha um carrinho. E aí se você falar para ela, mas não, isso aí não é um carrinho, isso aí você tem que encaixar aqui. Você está limitando a criança. É aquilo de pensar só dentro da caixinha. Né? Então ela uhum, só vai saber pegar aquela pecinha e encaixar. É só isso que ela vai conseguir fazer. Ela precisa desenvolver um pouco o jogo de cintura, essa questão de conseguir se virar com aquilo que ela tem, de criar a partir daquilo que ela tenha. Então o legal é deixar a criança livre nisso mesmo. é. Ó, a Carol agradeceu, só quer os potes. É. Potinhos são sucesso em todo lugar. Potinho, caixas, né? As caixas de É. brinquedo também são super sucesso. A minha filha fica triste quando a gente joga a caixa fora.
ela chora. Se a gente tira o brinquedo e pega as caixas... Super normal, O Carol. papel do presente também, né? Principalmente se for aqueles adoro. laminados, eles adoram muito mais do que o presente. Aí tu ficou lá um mês pensando o que tu vai dar. E quando deu o presente, eles curtiram mais a embalagem, né? Os meus eles ficam um tempo depois com o pacote, daí eles pegam o negócio, fazem que é aniversário, que é presente, aí vão lá, botam um brinquedinho, e assim eles vão inventando coisas mais com papel do que o presente que eles ganharam, né? É isso mesmo. É bem isso. Aí a caixa pode desenhar, pode pintar, pode reciclar. Então, né? Aquilo dos potinhos de iogurte, então vira um bonequinho, vira um vasinho, a gente planta alguma coisa. Isso tudo vai estimulando cada vez mais essas habilidades das crianças. São super importantes. E mesmo maior, tipo, o Eric, ele já tem 5. Essa semana até ele me pediu, terminou o iogurte dele, a mãe, esse aqui, vamos guardar, tá? Que depois a gente inventa alguma coisa. Ele mesmo falou assim, né? Então, eles mesmos já buscam isso, né? Ele que trouxe para mim para guardar aquilo. E às vezes eu acho, a gente estava falando um pouquinho com a Flávia, né, antes, e falando, assim, uma questão muito importante hoje em dia, que é do eletrônico, né? Porque a gente está falando aí da criança brincar, da criança ter criatividade, num mundo hoje que está rodeado de celular, de tablet, de TV, com YouTube, com, né, porque eu já digo assim, não, ver Cartoon Network, que eu achava um horror quando meu filho era pequeno, e hoje ele tem 7 anos, eu já acho ótimo. Né? Porque aí tu tem os YouTubers e uma gentarada assim que fala cada coisa que tu te apavora, né? Então a gente é realidade, isso a gente não vai conseguir mudar porque é a vida deles hoje, tem eletrônico, a gente não vai conseguir tirar totalmente. Mas a gente queria ouvir aí, Flávio, o que fazer assim, né, para equilibrar esse peso aí eletrônico e brincadeira? A questão maior, né, meninas, acho que primeiro de tudo é aquilo que a gente estava falando da realidade de cada um. Então, tem mães que são super contra, que são super radicais nesse sentido, e até porque tem uma série de estudos e de pesquisas que realmente falam dos malefícios que as telas e que os eletrônicos trazem para as crianças muito pequenas. Concordo, acho que, né, quando a criança é muito pequenininha, quanto mais a gente consegue limitar, e se a gente conseguir tirar isso tudo, acho fundamental. Mas à medida que eles vão crescendo, vai ficando um pouco mais difícil, porque esse é o contexto que a gente vive, é a realidade que a gente vive, e todas as crianças estão falando sobre isso. Então, fica muito difícil da gente deixar isso de fora da vida deles. Mas o importante é encontrar o equilíbrio. Então, é aquilo de limite. Não dá para a criança passar. Chegou da escola, estuda de manhã, à tarde tem atividade, chega às 6 horas da tarde, fica até às 10 só no iPad, só no tablet, só no celular. Não tem como, né? Então, eu acho que a questão do limite é fundamental. Então, deixar ali meia horinha por dia que a criança consiga. E também isso, né, sob supervisão, porque a gente com certeza. um pouco a capacidade deles de descobrirem coisas. E principalmente eles adoram o YouTube, né? Adoram o YouTube e desde pequenos, assim, eu vejo. E o YouTube vai relacionando aqueles assuntos do lado, quando vê, tá uma coisa nada a ver ali, eles vendo, né? Por isso, a questão do limite é fundamental. Então, de estipular um horário, primeiro isso. Então, de repente, se a criança estuda à tarde, de manhã, que é um horário que é melhor, o horário que funcionar melhor para a família, para cada família, e de colocar um tempo para isso. Eu particularmente não sou contra os eletrônicos, nada disso. Eu até acho que tem muita coisa legal. Então, que dá pra gente, lógico, tudo isso a gente consegue estimular também sem o eletrônico. Então, quebra-cabeça, jogo da memória, dominó, tudo Mas isso. a questão é que é inevitável, né, Flávia? É inevitável o eletrônico, então a gente tem que achar uma maneira de extrair o melhor daquilo, né? Eu diria assim. Tem, mas também um desenho, também tem bastante coisa legal para as crianças. Então, esses joguinhos eu acho bacana de montar, de construir, de encaixar, isso é super legal. E aí o YouTube, que é o campeão entre eles, não tem muito jeito de ficar de olho, de estar perto, de ver aquilo que eles estão assistindo. E acho que até pode ser também uma ferramenta boa para discussão em casa. Né, viram alguma coisa que a criança estava assistindo no YouTube, de perguntar por que ela achou aquilo interessante, o que ela gostou daquilo. Se vocês veem alguma coisa que não é tão legal assim, de falar, mas poxa, você não acha que aquilo que o youtuber estava falando está meio fora, né? Não é tão legal, de servir como ferramenta para discussão, para estimular o diálogo e a conversa, porque acho que isso é uma das coisas que mais faltam hoje em dia em todas as famílias, que é o diálogo, né? Cada um na sua, a gente fica
acaba não conversando tanto. Então, a gente usar isso Nossa, como Soraya, ferramenta. tudo bem, Soraya? É. Não, eu acho isso também, bom, agora tá virando uma geração de YouTubers, né? Tá todo mundo querendo virar. Todos eles, É. É, mesmo é. pequenininhos. É. Bom, os meus brincam. Daí entra até assim, brincando, eu acho super saudável. Ele falou assim, vai na fantasia, né? Eu lembro o Jonas, ele tinha 2 anos e meio, não tinha 3 ainda. Um dia eu vi ele brincando assim, ele tava. Não, foi quando ele fez 3 anos, ganhou a casinha da Peppa e tal, lá brincando, e daqui a pouco eu vi ele tava apresentando a casa, fazendo de conta que tava gravando pro YouTube. Como Ele, se fosse um oi, galerinha. Ele olha, galerinha, já tá, não sei o que, ficou falando, deu assim, oi, eu comecei a prestar atenção. Aí ele já tá lá no canal, deu, gente, 3 anos. Desses, e bom, isso quem também escutar ele vai achar, né? Daí assim, aí a gente sempre fala também de não julgar, né, gente? Desse assim, bom, quem escuta ele vai achar que eu deixo ele o dia inteiro vendo vídeo, e não é a pouca exposição, ele já gravou aquilo, já achou legal e tava já fazendo, né? Ah, eles são os aviões, né? Mas isso também é importante. Não adianta a gente falar para a criança que não pode ficar no YouTube, não pode ficar no tablet, mas a gente não dá também nenhuma alternativa para ela. Então não pode, se É, vira, vai, se vira. Também não dá É. para ser Isso assim. é Não, uma coisa bem importante, assim. A gente estava falando, né? E eu observei no meu filho, assim, que a gente morava numa casa que era térrea e tinha os brinquedos sempre na sala, porque não cabia no quarto dele e ficava na sala, por cima do rack da TV. E ele brincava muito, assim, aí na época tinha 2, 3 anos, né? Acho que até uns 4, mais ou menos. E aí depois a gente se mudou para uma outra casa que é um sobrado e o quarto dele é lá em cima e a gente fica naturalmente mais na sala. E aí os brinquedos não ficaram mais na sala e eu notei que diminuiu muito o tempo dele de brincar porque não estava disponível para ele, né? Não estava à tem. mão, assim, aqueles brinquedos não Eles estavam mais precisam ali. ter acesso fácil, né? Mas é aquilo, a gente às É, vezes fica um pouco incomodado até por conta de bagunça e de coisa assim, mas com não tem jeito. certeza. Brincar faz bagunça, não tem como. O importante é depois, então tá, brincou com tudo, agora a gente guarda. Se a gente fizer esse movimento com a criança de ensinar a bagunçar e depois ensinar a arrumar, tá tudo certo, né? Eles precisam ter acesso aos brinquedos e é aquilo que a gente estava falando um pouco. Não precisa ser muito brinquedo. Eles precisam ter alguns ali à mão, mas que eles também consigam ter tempo de se entreter com cada um deles. Porque se a criança tem um monte de brinquedo e aí ela tá com tudo ali facinho para ela pegar, para escolher, ela vai acabar que ela não vai ficar entretida em nada há muito tempo. Então ela vai, brinca 5 minutinhos com um, já enjoa, já vai experimentar o outro, já enjoa, já vai experimentar o outro, por conta dessa curiosidade que a gente está falando que é da criança mesmo. Né? Então, se elas tiverem Com poucos brinquedos ali, mas que estejam à mão, que estejam fáceis e que elas possam pegar, mexer, desmontar, virar, criar, aí tá tudo certo. aqui eu vi que teve uma pergunta que nós tínhamos colocado aqui. Como incentivar a criança a brincar sozinha? Eu ia mesmo trazer isso que tinham comentado no post, né? Sobre como fazer isso. Assim, teve mais de uma mãe que te perguntou lá, né, Flávia, sobre isso. Algumas mães de criança muito pequenininha perguntaram, né? Então, assim, isso é importante. A criança, o bebezinho, quando nasce, ele não tem muita noção ainda do que é ele e do que é a mãe. Na cabecinha do bebê é tudo muito misturado. Então, é normal que um bebê muito pequenininho precise demais da presença da mãe o tempo inteiro, precise, solicite muito a presença da mãe ou de quem quer que esteja ali por perto, né? Solicite mais. Quando ele vai crescendo, que o bebê começa a ter um pouquinho mais de independência, que é aquela independência de já conseguir segurar um brinquedo, de já conseguir se virar, de conseguir engatinhar para algum lugar, nesse momento a mãe consegue ir saindo um pouco de cena. É lógico que você não vai deixar o bebê lá e falar, bom, então brinca e se vira, não é por aí. Né? Mas a gente consegue sentar com a criança. Ai, olha que tem uma casinha, olha o bonequinho, o que será que ele está fazendo na casinha? Será que ele gostou? Quem mora nessa casinha? De ir fazendo perguntas que estimulem a imaginação da criança. E aí, a hora que a gente vê que a criança engrenou na brincadeira, a gente se retira. Né? Sai um pouquinho, levanta, toma uma água, volta, deixa a criança ver que a mãe está ali por perto também, porque senão a criança às vezes se assusta de achar que fiquei sozinha. Né? Mas sai um pouquinho, volta um pouquinho, fica no alcance da criança, onde a criança consegue enxergar, mas não fica intervindo na brincadeira o tempo inteiro.
né? De deixar ela aí. Essa questão do brincar sozinho não significa estar sozinho fisicamente num espaço, mas é conseguir criar a brincadeira sozinho. Sim. Sim. Viu? Ó, isso é muito importante pra gente que fica culpada muitas vezes de que acha que não tá sentando, né, pra brincar com o filho. E aí eu tava conversando com a Graça sobre isso. Se a gente for parar pra lembrar da nossa infância, a gente, qual era a mãe que sentava pra brincar? Eu, assim, ó, eu não me lembro. Eu perguntei à minha mãe, eu perguntei pra minha mãe sobre isso. Eu disse, mãe, tu sentava comigo pra brincar? Porque eu não me lembro. Ela disse, não. Quando era o teu irmão, que é o mais velho, que eu só tinha ele, às vezes eu sentava pra brincar. E olhe lá, mas contigo realmente eu não sentava. E eu não sentia falta daquilo, mas ela tava sempre lá, sabe? Quando eu precisava, chamava. Eu Ela tem sentia que ela tava lá, Se né? precisar, se tiver que recorrer a alguém, a mãe tá ali pertinho. Mas a gente não fica intervindo o tempo inteiro, porque às vezes é bem isso que a gente estava falando antes. A criança tá ali com a história toda montadinha na cabeça, tá ali brincando. E quantas vezes a gente, ai meu Deus, tá ali sentado brincando sozinha, eu vou sentar ali. E aí você entra, e você pergunta alguma coisa, e você faz um movimento que a criança faz, não, mas não é isso, não era assim. Essa aqui não tá sentada aqui, tá sentada aqui, não é desse jeito. Porque na cabeça Não, agora eu me lembro. atrapalha. Não, é bem. Eu não me lembrei agora, porque uma das coisas que eu gosto de brincar com meu filho, porque assim, eu tenho guri, né? A Graça também. Então, assim, ele adora, sempre gostou de Hot Wheels, né? E eu sempre digo, gente, brincar de carrinho não é dessa terra, porque assim, ó, um carrinho não faz nada, né? Ele fica, e ele, bah, quando ele era pequeno, então ele ficava horas. Mas ele gosta muito de Lego, e Lego é uma coisa que eu gosto de brincar, porque aí já é montar e tal. E tem os bonequinhos, né? Só que eu tenho um certo toque com os bonequinhos. Eu gosto que os bonequinhos fiquem como eles são, por exemplo, a mesma cabeça, do mesmo corpo. E aí toda vez que eu chego lá para brincar com ele, ele fica montando e tal, e eu vou organizando os bonecos como eles são, né? Porque ele mistura tudo. Ele mistura a cabeça com o corpo, cria, não sei o que. Um dia ele olhou para mim e disse assim: Mãe, por que tu sempre monta os mesmos bonequinhos? Mas é Eu disse, ai, exatamente desculpa, uma filho. verdade que é nossa e que a gente acaba colocando em cima deles e que eles não têm. Não, e ele tava livre na criatividade dele, né? É isso mesmo, eu falo, não é porque eu sou psicóloga que funciona tudo maravilhosamente bem. A minha filha ainda tá na fase de tirar as roupas das bonecas. Então, quando eu vou ver, estão todas as bonecas sem as roupas todas jogadas, sapato para um lado. Eu vou recolher. Eu falo, não, pera, é ela quem tá brincando. A gente tem que tentar fazer esse movimento de olhar, né? De olhar, bom, quem tá fazendo isso é dela ou é meu? Se for meu, eu seguro aqui, eu vou resolver isso. Se for dela, daí a gente pensa. Senão a gente interfere. É bem isso, né? Trava. E a própria coisa da bagunça, né? A gente, o adulto, assim, é muito prático, né? Ah, não, a sala tá bagunçada, vamos começar a organizar e guardar. Mas eles precisam, isso faz parte da brincadeira, da criatividade, de estar tudo espalhado, e é bem como tu falou antes. Tem que ter o horário para guardar, a responsabilidade, depois que acabar a brincadeira, sim. Mas que a gente também deixe assim, e lembrando que em breve a gente vai sentir falta, inclusive, dessa bagunça, né? Que a gente fica muito naquilo de organizar, de arrumar, e quando vê, tá até bloqueando, assim, tá impedindo, né, da criança estar mais solta naquela brincadeira. E acho que isso do brincar sozinho, que a gente falou também, acho que vem muito disso, assim, da gente se cobrar, né? Ah, não, eu tenho que sentar ali para ter esse momento, quando que a gente falou aqui, são vários momentos que dá para ter com eles, né? Até assim, a hora ali de dormir, a hora do banho, né? A hora da refeição mesmo. São tantas horas assim que dá para estabelecer uma conexão, não é só brincando, né? E acho que a gente acaba pensando muito, não, tem que brincar para conectar com ele, né? Se tiver a criança sentada ali no chão, brincando sozinha, e você tá sentada no sofá, assistindo uma televisão, você pensa, ai Deus, tô aqui fazendo nada, sendo que eu poderia estar ali, né? E não, aqui, cada um tem que ter o seu momento também. E é bem isso, na hora de buscar na escola, na hora de levar na escola, na hora de dar banho, de sentar para fazer as lições, escovar o dente, ler história, a gente consegue criar uma série de situações para interagir, para perguntar, para estimular, para se conectar com a criança, que não necessariamente seja aquela hora da brincadeira. Tem mãe, tem pai que nem gostam de brincar assim, e tudo bem também, não sabem brincar, né? Não tem, e tudo bem, a brincadeira brincadeira
função da criança, não é a função do adulto. A gente consegue estar ali por perto, é deles isso. É, bem isso. Não, e eu acho que é interessante também, assim, ó, a gente parar para prestar atenção, porque às vezes a gente pensa assim, pô, hoje eu fiz um monte de coisa e não tive tempo de parar para brincar com meu filho. Só que aí, por exemplo, o filho tá tomando banho, tu tá olhando o celular, né? Tá coordenando o banho e olhando o celular. A criança tá almoçando, jantando, tu tá olhando o celular, né? Então eu acho que assim, ó, essas coisas do dia a dia que são coisas normais, né? Como tomar banho, escovar os dentes, sentar na mesa para comer, esteja presente de corpo e alma, né? E não somente fisicamente ali, porque isso são momentos ao longo do dia todo que a gente tem a oportunidade de interagir, de conversar. Eu sempre digo, o banho é um momento que eles falam muito, né? O meu fala no banho, conta história e conta do colégio. Então para de qualquer outra coisa, não fica fazendo coisa paralela, né? E dá aquela atenção ali, que é 5, 10 minutos, que vai fazer muita diferença nessa conexão. Com certeza, e porque acho que a principal coisa que a gente pode fazer por eles é isso, é de dar espaço e de dar tempo para que eles descubram isso e consigam transmitir isso para a gente. Isso que você comentou do banho e do tanto que ele fala na hora do banho, eu acho que isso é muito legal dos pais perceberem também. Porque a gente às vezes atropela um pouco, e aí a gente quer perguntar e a gente quer saber na hora que a criança não quer falar, né? Eu percebi muito isso. Entrou na escola, ela entrava no carro e eu começava. Como é que foi a escola que você fez hoje? Como é que... Eles não falam nada. E ela falava, não quero falar, não tem nada, não fiz, não. E eu sabia que ela tinha feito. Você teve aula de música hoje? Não tive. E eu sabia que ela tinha tido. Parei, falei, uma semana assim, eu falei, eu não pergunto mais nada. Passava um tempo, ela chegava da escola, ela, né, tirava o uniforme e tudo, aí ela vinha me contar. Hoje eu fui na aula de música. Né? Então, quando a gente dá esse espaço, quando a gente dá esse tempo para a criança, ela automaticamente vai se sentindo à vontade, mais relaxada para entrar nisso e para conseguir conversar, para conseguir falar com a gente. Então, a brincadeira também é isso, né? A gente com dá certeza, com certeza. Para ela se organizar, para ela colocar tudo aí. A brincadeira da criança, às vezes, está expressando alguma situação ruim que ela teve, ela ficou irritada com alguma coisa, ficou brava com alguma coisa, e ali na hora da brincadeira, às vezes ela faz uma briga com os bonequinhos, ou ela faz um desenho mais mal feio, né? Mais feio, ou uma bola, alguma coisa assim, e aí ela está expressando toda a raiva dela ali. Passou esse momento da brincadeira, a criança está mais tranquila, está mais calma, e aí consegue vir para estar perto da gente, para conversar. Então, isso é importante, a gente conseguir perceber esse tempo e esse espaço que eles precisam. Com certeza. E outra coisa que é certo, assim, falando, né, sobre conversar com a criança, até foi uma professora do meu filho, uns 2 anos atrás, ela falou naquela reunião que tem de abertura do ano, que eu achei muito interessante, assim. Ela disse assim, eu quero que vocês reflitam o que vocês estão perguntando para o filho de vocês e interagindo a respeito da vida, assim. Porque a gente fica muito naquele piloto automático, né? Acorda, agora escova os dentes, toma café, tá. Então a gente não pergunta coisas assim, sabe? Por exemplo, tu tá passeando com ele na rua, toda criança tem essa reação, por exemplo, quando vê um morador de rua, né? Elas ficam assustadas pela aparência, enfim, por várias coisas, por aquilo não ser uma situação normal para ela, uma pessoa, por exemplo, morando na rua. Então, às vezes, assim, depois que passar o momento, voltem àquele assunto, perguntem como é que ela se sentiu com aquilo, expliquem coisas, porque isso a gente está explicando coisas da vida, né? Que nem tudo são flores, coisas acontecem, tanto as boas quanto as ruins, de explicar, porque a gente acaba que só faz o feijão com arroz, né? E isso tudo tá abrindo a mente da criança, tá trazendo novos aprendizados, tá fazendo eles se colocarem mais em contato com as próprias emoções, né? Sentiu triste, sentiu preocupado, enfim, e a gente acaba não parando muito para perguntar. Então, essas horas aí que a gente tem é uma ótima hora para ter também, né, essa interação e estimular isso aí. E sabe o que também é super importante, assim, que favorece esse diálogo, além da gente perguntar, a gente falar também. Porque eu falo, às vezes a gente fica só perguntando. Como é que foi seu dia? O que você hoje? O que você sentiu? O que você gostou? O que você não gostou? Você ficou triste? Você ficou... E a criança fica se sentindo interrogada. E a gente não fala nada da gente, né? Então eu falo, os pais precisam aprender a se comunicar
tá também. Então, é lógico que dentro dos limites ali da relação pai-filho, da realidade da criança, mas você pode falar, nossa, hoje eu fiquei muito feliz porque no trabalho deu tudo certo, eu tava com um projeto novo, foi tudo, né, maravilhoso, eu adorei. Ou não, hoje eu fiquei com muita raiva porque eu tava dirigindo e eu levei uma fechada no trânsito e na hora eu fiquei muito brava. Então, se você consegue ir falando isso, você também vai liberando a criança para falar disso e para ela entender, ok, eu falar de, né? Tem espaço envolver para eles na nossa vida também, né? Sim, Sabe que os pais domingo são conhecidos, né? Ou os pais só falam das coisas boas, então a criança fica com aquela simplesmente com isso. Eu posso falar para minha mãe se estiver tudo bem. Se eu estiver irritada, se eu estiver brava, se eu estiver triste, eu não posso falar porque a gente não fala disso em casa, né? Então, quando a gente vai falando da gente, a gente libera o outro para falar também. a gente envolve até bastante os guris, assim, como a gente trabalha de casa, né? Então eles veem muito da mini Jeannie, o que que a gente faz. É legal e eles curtem muito, né? O Eric tem um boneco que ele chama o Eric Jeannie, já deu essa. Legal. E aí, e domingo, tipo, o Jonas ainda tem a soneca dele, né? 3 aninhos, e aí ele foi dormir com meu esposo, assim, vou levar o Eric no cinema enquanto eles dormem. Levei pra ver o Lego e tal, curtiu. E foi surpresa, não falei pra ele onde que a gente estava indo. Ah, vou fazer uma surpresa, ter um tempo nós dois, né? Que fazia um tempinho que a gente não fazia. E aí na volta, depois a gente sentou na rede e tal, e eu tive que editar uma foto da mini Jeannie para mandar até para um jornal que queria postar, assim, eu vou dar uma limpada nela e tal. E bem na hora que eu ia deixar ele brincar, jogar um pouquinho no meu celular, eu assim, filha, a mãe tem que fazer isso aqui. Ele deitou comigo na rede, eu ia ler e ia deixar ele jogar um pouquinho. Daí eu mostrei pra ele viu como é que era e tal. De noite eu fiz o nosso momento da gratidão antes de dormir. Ah, o que que tu mais gostou hoje, né? Daí eu falei o que que eu mais gostei. E eu achei que ele ia falar o cinema. Ele disse que o momento que ele mais gostou foi quando ele estava comigo na rede, que a gente tinha trabalhado ali na mini Jimmy. Então, deve assim, olha como isso foi. Parte do seu dia, né? Né? E aí ele até ele disse assim, diz pra tia Fê que eu posso fazer também, vou trabalhar na mini Jimmy. Eles já trabalham sem saber, né, Graça? Que eles são os nossos garotos propaganda aí das fotos. Gente, eles são as carinhas da mini Jeannie. Os mascotinhos. Ele se sente integrado e se sente parte daquilo que você faz. Então, para ele é super importante. E é muito bacana isso, assim, porque mostra um pouco também desse sentimento da gratidão todo. Então, não é, ele entende que não é só em função dele que as coisas acontecem. E ele não se sentiu mal por conta disso. Ele ficou contente também de estar em função da mãe nessa hora, né? Bacana. Com certeza. Gente, então eu acho que assim, ó, o papo tá maravilhoso, né? O pessoal interagiu bastante aí, a gente adorou ter a Flávia aqui falando com essa visão assim de psicóloga de mãe, acima de tudo, né? Porque, né, Flávia, eu garanto que depois que a tua filha nasceu, também muita coisa mudou aí no teu lado profissional, né? Eu sempre trabalhei com criança, mas eu falo, era um discurso de um jeito antes de ter minha filha e agora é um discurso depois de tê-la, né? Mesmo no não tem jeito. É a mesma coisa, por exemplo, eu sempre digo assim que eu acredito que professora tem que ter filho. Porque o meu filho já teve professoras que não têm filho e eu acho que é completamente diferente, porque só tendo para saber, né? Só tendo. É aquela mesma coisa que quando a gente não tem filho e a gente vê alguém, alguma criança, assim, fazendo birra e coisa, a gente diz, se fosse meu filho, não ia fazer isso. Depois que a gente tem, a gente nunca mais fala essa frase. Teoria é sempre uma coisa e prática e experiência são outra. Então, agrega muito. Com certeza. Com certeza. Então, acho que foi ótimo. E nós vamos certamente convidar a Flávia de novo. Espero que aceite aqui. Foi ótimo o papo. Prazer, vou adorar. Vai ser um prazer. E a gente vai postar depois o vídeo lá no blog, no nosso YouTube. Isso, para quem não conhece ainda, lá no nosso site www.minidini.com.br/blog, né? Então, acessando o site na aba blog ou direto com esse endereço que eu passei aqui, a gente coloca todas essas lives, coloca nossos textos e fala também mais do Mais Amor e Menos Caos, que é esse nosso movimento.
tá? Então a live fica aí 24 horas, mas depois quem perdeu, quiser ver, pode acessar lá que vai estar disponível. E qualquer dúvida aí posterior podem nos mandar, a gente pode perguntar aí para a Flávia também. Pode, estou à disposição. O que precisarem, eu estou por aqui. Com certeza, e mais uma vez a gente quer agradecer a tua disponibilidade, Flávia, de entrar aqui, de bater esse papo mesmo, show. Estou muito contente, muito obrigada mesmo, foi um prazer. E bom, se Deus quiser, teremos várias outras oportunidades, né? De fazermos aí live juntos, enfim. Isso mesmo. Certo, gente? Muito obrigada, um grande beijo, tenham uma ótima tarde, uma ótima semana aí. Beijão, Flávia. Tchau. Com mais amor e menos caos sempre.